E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui para fazer um bloquinho extra com vocês da nossa aula de conhecimentos gerais, porque eu senti falta de falar umas coisas que eu considero relevantes. A gente, quando fechou a nossa aula 2, a gente estava falando sobre globalização. E não dá para falar muito da economia mundial sem falar de um país, né? E não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é a potência, é a liderança, é o consolidado. Tem que falar de China. A China é um país importante para a gente, é nosso parceiro nos BRICS, maior parceiro comercial do Brasil, quem mais compra e vende coisas do Brasil. E é um país especial porque é um país que se diz socialista, mas há 40 anos adota práticas capitalistas. É um país que, na verdade, é muito grande economicamente hoje, mas o padrão social ainda é pior que o nosso. É um país já muito moderno, mas metade das pessoas ainda moram no campo. Então a China tem algumas especificidades. Ela é tão especial, olha a primeira imagem que eu vou mostrar para você. Ela é tão especial que quando ela cresce 7,4 no ano, como aconteceu no ano passado, ela fica preocupada. Imagina, o Brasil quando cresce 3% comemora. A China cresce 7,4 e fica preocupada, porque ela se acostumou a crescer 10, 12, 15%. Se bem que essa fase também já acabou, tá, pessoal? Isso aí é de uma China muito mais atrasada. À medida que ela está mais moderna, o crescer em cima desse PIB já gigantesco é muito grande. Então dá uma olhadinha na China, olha essa reportagem. PIB chinês cresce 7,4%, o menor crescimento em 24 anos. O PIB da China teve crescimento de 7,4% em 2014, o mais baixo desde 90, segundo os dados oficiais divulgados nessa terça-feira pelo governo de Pequim. A expansão do PIB no quarto trimestre do ano foi de 7,3%, segundo os índices... Bom, ele vai falando, a gente pode avançar aqui. A NBS atribuiu o menor índice de 2014 ao complicado... Eu não acho, eu vou discordar da agência chinesa. Pode ser um momento internacional? Pode, claro, ela é exportadora. E aí os caras compram menos e ela tem problema para manter o crescimento. Mas tem a ver com o próprio desenvolvimento chinês. Ela já está num patamar que é um patamar muito grande. Então é mais difícil dela manter o ritmo de crescimento anterior. Entendeu? Beleza, volta lá, pessoal. Isso aqui tudo é China, isso aqui tudo é China, beleza. Brasil. Fábrica da BMW em Araquari, Santa Catarina, inicia a produção nesta terça-feira. Isso aqui é uma notícia, eu tinha falado na aula regular, eu falei da Fiat em Pernambuco. E eu quis falar isso aqui não é porque eu tenho apego a carro, nem tenho mais, já tive quando era mais jovem, agora não tenho mais. Mas é pelo seguinte, o Brasil continua sendo uma economia muito relevante, está no momento de crise, mas é uma economia muito relevante. Mas é interessante imaginar que esse grande investimento vem para cá e vai para Santa Catarina. As coisas mudaram, né? Houve uma época que fábrica de automóvel no Brasil era onde? ABC Paulista. Hoje, com as novas tecnologias de comunicação, a produção está muito mais espalhada. Hoje a gente tem fábrica em praticamente todos, não, todos os estados é meio forte, nós somos 26, né? Mas assim, em vários estados do Brasil, justamente porque eu já não preciso mais ficar naquela área. O comando da atividade é à distância. Dá uma olhadinha na reportagem. A fábrica da BMW em Araquari, no norte catarinense, iniciou as operações nessa terça. De acordo com a assessoria da imprensa da montadora, o primeiro veículo fabricado foi um carro da série 3. O horário da finalização da montagem não foi confirmado. O evento oficial da inauguração será em 9 de outubro. A montadora fará os modelos da série 1 e o de menor preço da marca, que não deve ser barato, né? Série 3, que é o mais vendido pela BMW no mundo, no Brasil e no mundo. Os utilitários X1 e X3, além do Mini Cooper, serão sendo produzidos, reportagem de setembro. E aqui um mapinha. Ó. As fábricas no Brasil de automóveis no passado, elas ficavam no ABC Paulista. Assim como as fábricas de automóveis dos Estados Unidos ficavam em Detroit, naquele país. E agora elas estão espalhadas. Porque agora a indústria não é mais... Olha quanta coisa. Fábrica no Rio Grande do Sul, fábrica em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco. Goiás, três, olha lá, Mitsubishi, Suzuki e Hyundai. Uma em Anápolis, outra em Tubiara, outra em Catalão. Fábrica em Manaus. Por quê? Porque, claro, São Paulo continua tendo um peso enorme, mas é um processo de espraiamento. Bom, saindo de indústria, uma coisa que eu senti falta de falar com vocês foi, eu inseri o Brasil na economia globalizada, mas faltou eu falar de um ponto importante que é a questão do agronegócio. O Brasil é muito forte, está cada vez mais forte no agronegócio.
Brasil já é o segundo exportador agrícola do mundo, segundo exportador, e usa uma área muito pequena do seu território, usa menos de 10% do território para a lavoura. Então, o potencial de crescimento é muito grande. Eu queria te mostrar como é que está essa situação e quais são as bases desse crescimento. Vamos lá, tudo rapidinho. Estados Unidos pagarão 300 milhões de dólares ao Brasil para encerrar a disputa do algodão. Brasil e Estados Unidos assinam nessa quarta-feira um acordo que deverá encerrar uma disputa de mais de uma década entre os dois países sobre subsídios dados aos produtores americanos de algodão. Os ministros da Agricultura, Neri Geller, e das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, deverão assinar o acordo com o representante do Comércio dos Estados Unidos, Michael Froman, na manhã dessa quinta-feira. Segundo fontes próximas às negociações, o acordo está na fase final, faltando apenas alguns ajustes. Pelo acordo, os Estados Unidos pagarão... Bom, os Estados Unidos perdeu uma disputa com o Brasil na OMC. Como eu estou te falando, o nosso agronegócio é muito forte. Ele é muito forte. Ele tem condições naturais vantajosas em relação a outros países. Então, enfrentar o agronegócio do Brasil não é fácil, é uma tarefa complicada. Como é que os países ricos fazem isso? Em geral, eles dão muita grana para o próprio agricultor. É o PAC da Europa, é a Política Agrícola Comum da Europa, é o Farm Bill americano. São leis que injetam dinheiro, subsídio nessa agricultura. E como a Organização Mundial do Comércio julga os casos de concorrência desleal, o Brasil abriu um painel, ou seja, processou esse subsídio de algodão americano. E aí o governo americano perdeu, a OMC deu uma vitória para o Brasil, e aí foi feito um acordo. Tá bom, então toma esse dinheiro aqui e está tudo resolvido. Eu não usei essa reportagem porque eu acho que vão cobrar de vocês isso. É uma prova de conhecimentos gerais e não de atualidade. A atualidade, o cara cobra isso. Mas é importante olhar o seguinte, o Brasil venceu os Estados Unidos numa disputa na OMC, os Estados Unidos dá subsídio ilegal lá para o agricultor dele, por que isso? Porque o agronegócio brasileiro é muito forte, a gente tem que entender o que é esse agronegócio, como é que ele ficou desse jeito, quais são nossas vantagens. Vamos ver isso agora? Vai lá. Então isso aqui era só a notícia, não é o que me interessava aqui. Isso aqui vai te convencer que eu não estou no momento ufanista, que eu não estou aqui fazendo uma ode ao Brasil, viva o Brasil e tal. Isso aqui é um retrato da participação do Brasil no comércio de alimentos. 2014 e 2015, o Brasil exportou 54,8% do açúcar negociado no mundo. 1/3 do café, 1/3 da soja, 10% do milho, maior exportador de carne bovina do mundo, metade da carne de frango. Isso aqui é o Brasil potência do agronegócio. Por que o Brasil é potência do agronegócio? 4 vantagens. Terra, cuidado, não é solo fértil. Eu não estou falando da qualidade do solo, eu estou falando da disponibilidade de terra. Disponibilidade. Essa disponibilidade de terra é o seguinte, os Estados Unidos usam mais ou menos, o território nosso e deles é parecido, em termos de tamanho. Eles são um pouco maiores, porque tem o Alasca. Mas se você tirar o Alasca, que é congelado, é pau a pau. A gente usa mais ou menos, para a lavoura, 70 milhões de hectares, que dá 8, 9% do Brasil. Eles usam 150 milhões de hectares, o que dá alguma coisa na casa de 15% do território deles. Se você for país da Europa, eles usam 1/3, China usa 40% do que pode. Então, assim, o Brasil tem uma disponibilidade de terra muito grande, uma terra um custo lá de baixo. O solo não é a grande vantagem, porque o nosso solo é pobre, por isso que eu não coloquei solo ali. Além disso, o Brasil tem o quê? Volta lá. Água. Falei na outra parte, lá na aula 2, no bloco 3 da aula 2, que o Brasil tem 12% da água doce superficial do mundo. E usa-se muita água na agricultura. Clima. Por que o clima do Brasil é uma vantagem? Porque não há invernos muito rigorosos. Não há invernos muito rigorosos. Com isso, a gente pode ter cultivo o ano inteiro. Entendeu? Isso é uma vantagem. A mão de obra não é tão... Agora, João, ok, eu já tinha essa informação que o Brasil era potência do agronegócio, agora você está usando aí mais os elementos naturais para mostrar que a gente tem vantagem, mas o Brasil é potência do agronegócio desde quando? E eu vou te falar nas últimas 3 décadas. E aí você pode me dar um contravapor e falar assim, mas peraí,
Essas vantagens naturais são de agora ou já existiam? E a resposta é que elas já existiam. Se elas já existiam, por que o Brasil não era potência do agronegócio antes? E a questão aí assim, operacionalizar, efetivar a vantagem natural. O Brasil tem vantagem natural, mas foi a partir da criação da Embrapa. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, foi criada em 73. Foi ela que desenvolveu toda a base tecnológica que permitiu aproveitar esse potencial. E detalhe, a Embrapa desenvolveu tecnologia para a área tropical, porque a tecnologia americana do agronegócio é muito avançada, talvez seja mais avançada que a nossa, é provável, é anterior, mas é de clima temperado, para mim não interessa. Eu não posso pegar de lá e colocar aqui. Já a do Brasil interessa muito a país africano, a país sul-americano, asiático, porque ele foi desenvolver a tecnologia que permitiu operacionalizar essa situação. Quer dizer, eu tinha vantagem, agora eu uso a vantagem. Tranquilo? Vai lá, um pouquinho mais de agronegócio brasileiro, olha uma imagem aí. Essa topografia plana, isso aqui é cerrado, isso aqui é um antigo cerrado que vai sendo retirado e vai virando soja. Então você, imagina, você com essas máquinas, você acaba usando essa disponibilidade de espaço e faz com que essa produção seja cada vez maior. Bom, aqui é a balança comercial do Brasil tem tido uns problemas, né? Agora que o dólar está batendo mais que R$3, a gente voltou a ter uma balança comercial superavitária, mas andamos tendo problema aí com gasto excessivo no exterior, com excesso de importação. Agora, com tudo isso, ao longo desses anos todos, a balança só do agronegócio sempre superavitária. A gente importa trigo, é o único que a gente tem um problema na parte agrícola. O resto, amigo, é pau na máquina. O agronegócio tem uma força econômica no Brasil muito grande, o que faz com que tenha uma força política também, obviamente, muito grande. Bom, vamos lá. Embrapa, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, desde a criação em 26 de abril de 73, a Embrapa assumiu um desafio, desenvolver, em conjunto com nossos parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, CNPA, um modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e energia no nosso país. Aqui eu quero te mostrar uma coisa importante. A soja, que é hoje o grande produto agrícola brasileiro, ela nos anos 20, 30, 40, 50, até 60, ela era exclusiva da região sul. O que a Embrapa conseguiu fazer? Desenvolver sementes que se adaptaram à região do Cerrado, desenvolver técnicas de correção de acidez do solo. Hoje o Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil. E detalhe, agora a soja está vindo para cá, ó. Essa área do interior do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia, Tocantins, é grande produtor agora. É aquilo, é aquela imagem que eu mostrei antes. Desenvolveu-se uma tecnologia que permitiu o aproveitamento do potencial do território. Tem que saber isso para conhecer o Brasil. Ok? Vamos lá, pessoal. O que tem mais aqui? Ó, uma última olhada aí em Brasil, potência do agronegócio. Primeiro exportador de açúcar, primeiro de café, primeiro de suco laranja, segundo de soja, pau a pau com os Estados Unidos. Isso aqui está errado. Carne bovina é primeiro também. Superou os demais países. Primeiro de álcool, carne de frango. Então, assim, não tenha dúvida de que o Brasil tem muita força nesse setor. O problema todo é que eu estou produzindo cada vez mais no interior, né? Volta naquele mapa aqui, ó. Eu estou produzindo cada vez mais aqui. Essa produção em grande parte é para que mercado? Interno ou externo? Externo, né? E o Brasil tem uma opção de transporte complicada. Se eu estou muito forte no agronegócio, eu estou complicado na questão da logística. Eu estou muito forte no agronegócio, mas na logística eu estou complicado. Sabe por quê? O Brasil fez uma opção que é compreensível, mas é uma opção ruim. Todos vocês sabem que transporte nesse país é transporte o quê? Qual é o modal? É rodoviário. O Brasil chegou a ser ferroviário lá no século XIX, início do XX, para transportação de café. Mas foram ferrovias que não conectaram o país. Quando o Brasil foi se integrar já no século XX, optou pela rodovia. Eu explico essa escolha. A escolha foi ruim, mas eu explico essa escolha. Rodovia é mais barato para fazer e mais rápido, mas ela é péssimo para grande distância. Então, é uma opção que é assim,
ela é mais barata no início, mas ela cobra um preço depois, porque não é transporte de massa. Para piorar, enquanto o Brasil era muito litorâneo, isso era um problema. Agora que a produção está indo lá para o meio do Brasil, isso não é um problema, isso é uma tragédia. Porque você tem que percorrer distâncias enormes com um modal de transporte que tem uma capacidade de carga baixa. Então, olhe esse gráfico e fixe seus olhos, compare a opção de transporte de um país em que a população adora automóvel e com o Brasil, que a gente também gosta de automóvel. Repara como é que a participação rodoviária no Brasil é muito maior que a participação rodoviária nos Estados Unidos. E isso é um problema por causa disso aqui. Ó. Olha o custo de produção, o custo de transporte médio de cada modal de transporte. É claro que o transporte aéreo é um transporte especial. É para coisas mais sofisticadas, menores e caras. É para o que você tem urgência. O transporte de duto não é para qualquer coisa, é para gás, é para óleo, líquidos e o que pode ser transportado nisso. Então, a nossa discussão em geral fica nesse trio aqui. Ó. Como o aéreo e os dutos são especiais, para casos especiais, a gente fica no grupo hidrovia, ferrovia e rodovia. E a nossa opção rodoviária foi uma opção muito ruim. Então, o que o Brasil precisa fazer agora? O Brasil precisa desesperadamente investir em ferrovia ou em hidrovia. Olha os projetos. Olha como é que os projetos são grandiosos. O que está em linha contínua é o que existe. O que está em linha contínua é o que existe. O que está tracejado é o projetado. Então, a Ferronorte, por exemplo, está aqui, por Rondonópolis. Ela precisa ir para Cuiabá. Ela precisa chegar a Porto Velho. Seria muito bom que a gente tivesse uma ferrovia que atravesasse. Nada disso aqui existe. Tá? A Norte-Sul já está aqui, já tem que avançar mais. Então, os investimentos do Brasil agora em transporte, pode cortar para mim aqui, eles são investimentos necessários para tirar um equívoco do Brasil, que é justamente esse equívoco de investir em transporte rodoviário. Ok? Acabamos? Não, falta uma coisa, falta energia. Lembra que lá na aula 2, quando eu falei sobre impactos ambientais, sobre aquecimento global e tal, eu falei que o Brasil estava tendo uma evolução no combate ao desmatamento, estava reduzindo nossas emissões por desmatamento. Mas falei que há um lado complicado, que é o lado da energia. Então, eu queria falar rapidinho com vocês aqui sobre o setor energético brasileiro. O setor energético brasileiro é um setor especial. Por quê? Olha para essa tela aqui. Isso aqui é a matriz energética mundial. Energia mundo. E o Brasil é muito diferente disso. Porque no mundo, em 73, o petróleo era 46% de energia. Com a crise do petróleo, caiu para 34%. Isso bate com o Brasil. O Brasil usa mais ou menos isso mesmo, que o Brasil é muito rodoviário. Mas para você ter ideia, o carvão no Brasil, ele era casa de 6%, enquanto o mundo é 26%. O gás natural no Brasil está crescendo. Na última vez já bateu até 14%, mas na média ele fica ali no 12%, às vezes 13%. Então repara, outro combustível fóssil e, obviamente, menos que no mundo. E se o Brasil usa muito menos carvão mineral e gás natural, ele vai compensar em algum lado. Ele compensa na biomassa, álcool, biodiesel e por aí vai, que no caso do Brasil bate em torno de 30%. E olha a hidráulica, que o mundo é 1,8 e no Brasil bate uns 15. Então o Brasil claramente... Será que eu tenho uma imagem melhor para você? Aqui, ó. O Brasil claramente tem uma matriz energética diferente do mundo. Porque o mundo, pessoal, isso aqui é a não renovável. Petróleo, gás natural, carvão. A não renovável do mundo é domínio absoluto. Se for mundo rico, isso aqui é uma organização de país rico, tá? OCDE. Se for mundo rico, pior ainda. E o que a gente vê é uma especificidade no Brasil, porque no Brasil acaba que, por mais que as renováveis não sejam a maioria, porque 59 é mais que 41, esse 41 do Brasil é muito mais do que o mundo usa. E isso tem diretamente a ver com... olha as renováveis no Brasil. Biomassa de cana, lenha e carvão vegetal, hidráulica, e isso acaba fazendo o quê? Tanto o gás natural quanto o carvão mineral estarem abaixo. Se a pergunta de vocês, último slide, hein, pessoal?
Ai, 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 tá chegando a hora. Olha só, se a pergunta para vocês não for matriz energética, for matriz elétrica, eletricidade é um tipo de energia. Aí é piada. Aí é piada. Porque assim, matriz energética mundial, sei lá, 90% não renovável, 10 renovável. Brasil, 60, 40. Pô, 40, 40 e pouco é muito mais que 10. Agora, olha esse slide. Isso aqui é só matriz elétrica. A eletricidade no mundo que vem do carvão mineral, que vem de fonte suja, no Brasil, pessoal, é água. No Brasil é água. O que faz com que, obviamente, a nossa matriz seja uma matriz especial. Agora, a questão é, tem que manter isso, que é um patamar muito alto, e é complicado fazer essa manutenção. Meus amigos, prazer em conhecê-los dessa maneira virtual. Se quiser dar uma clicada lá no Facebook, professor João Filipe, eu coloco lá umas coisinhas que podem te ajudar. E boa sorte na tua vida. Falou? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.